Olá, hoje vamos analisar duas passagens bíblicas em que existem muita confusão na sua interpretação. São elas Gênesis capítulo 6, versículo 5, onde mostra quem são os filhos de Deus mencionados ali. São anjos que caíram ou os crentes da época? E a outra passagem está em Judas, versículo 6. Qual foi o pecado que os anjos cometeram para que Deus os lançasse em prisões? Eu vou ler agora Gênesis capítulo 6 e os primeiros versículos onde vamos estudar primeiro. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isto está em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 3. Bem, se há um período da história sobre a qual gostaríamos de mais informação, é o período antediluviano, ou seja, antes do dilúvio. O que aconteceu entre a queda de Adão e Eva no jardim do Éden até o dilúvio? A narrativa de Gênesis mostra-se muito reservada, por uma razão muito simples. 1.600 anos são concentrados em duas páginas, que são os capítulos 4 e 5, de modo que não podemos ignorar a ligação significativa entre a queda e o dilúvio, quer vejamos ou não qualquer outro elemento. O escritor inspirado omite tudo que não é vital ao seu propósito. A narrativa bíblica jamais se preocupa com o simples lapso de tempo, e sim com a importância moral dos eventos. Entre a queda e o dilúvio, o desenvolvimento dos fatos é quase dramático. Vamos observá-los com cuidado. Por exemplo, no capítulo 3, vemos a queda. No capítulo 4, temos Caim e sua linhagem, os filhos dos homens. No capítulo 5, aprendemos sobre Sete, o outro filho de Adão e Eva, e sua linhagem, ou seja, os filhos de Deus. No capítulo 6, as duas linhagens se cruzam, com resultados morais trágicos. No capítulo 7, o juízo é executado, o juízo de Deus no dilúvio, o dilúvio com água. Esta sequência dramática, uma vez observada, não pode mais ser esquecida. A separação entre as duas linhagens era vital. Sua mistura seria uma tragédia no testemunho para Deus. A condição moral resultante foi espantosa. A corrupção extrema. Tornou-se inevitável a intervenção divina, assim como o castigo. O dilúvio foi enviado como um ato de juízo e também como uma medida de salvação moral. Esta é a primeira grande lição bíblica de que são indispensáveis a separação e a intolerância. A insistência divina em todo o tempo é para que a descendência espiritual, ou seja, os salvos, saiam e se separam. Alguns afirmam que os filhos de Deus, mencionados no capítulo 6 e versículo 2 de Gênesis, são os anjos decaídos, isto é, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Nós encontramos esta referência e baseiam-se em Judas, versículo 6. Mas um pouco de reflexão mostrará como ela é absurda. Os anjos são seres espirituais, assexuados e, portanto, incapazes de experiências sensuais ou processos sexuais. Também não podem reproduzir-se. A sugestão de esses anjos perversos de alguma forma terem tomado a forma humana
e se tornado capazes de uma tentativa ou atividade sexual não passa de um disparate. Como qualquer um pode verificar, a ideia é inconcebível tanto no terreno psicológico como no fisiológico. Todos sabemos como é peculiarmente delicada, sensível e complexa a inter-relação que existe entre o corpo humano e a mente ou a alma humana. Isto se deve ao fato de a alma e o corpo terem nascido juntos e estarem misteriosamente unidos em uma personalidade humana. É assim que as sensações do corpo se tornam experiências da mente. Se os anjos simplesmente tomassem corpos e habitassem neles, isso não os capacitaria de modo algum a experimentar as sensações desses corpos, pois os anjos e os corpos não estariam unidos em uma personalidade, como no caso da mente e corpo humanos. Na verdade, os corpos não poderiam ser de carne e osso, pois, não habitando neles o espírito humano, o corpo humano de carne e osso morre. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo para tornar-se nosso Salvador, Ele não tomou para si apenas um corpo humano e habitou nele. Tal coisa não o tornaria humano? Não seria uma encarnação real? O Filho de Deus não tomou somente um corpo humano, Ele tomou para si a nossa natureza humana. E para isso, teve de nascer. Se esses filhos de Deus, mencionados em Gênesis, eram anjos decaídos, a única maneira de se tornarem humanos e se casarem e terem filhos seria submetendo-se a um nascimento humano real, isto é, sendo encarnados e nascidos de mães humanas, mas sem pais humanos. Pensar que isso aconteceu é absurdo. Alguns afirmam que a expressão filhos de Deus é uma descrição aplicada apenas às criações diretas de Deus, isto é, os anjos, o primeiro homem, Adão. Você vai encontrar isso na versão atualizada de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38. E aqueles na presente dispensação que constitui uma nova criação em Cristo, ou seja, os salvos. Você vai encontrar esta expressão nova criação, os salvos, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e Romanos capítulo 8, versículo 14. Mas eles, certamente, as pessoas que falam isto, se esquecem de versículos como Isaías 43, capítulo 43, 45, onde mostra que os filhos de Deus lá se refere a pessoas da nação de Israel. Fica uma pergunta: por que só agora e não antes, quando ainda Eva estava no Éden, sendo a mais linda e perfeita mulher já criada, ou também depois? Ignoremos completamente, então, a estranha ideia de que esses filhos de Deus em Gênesis eram os anjos decaídos, que não guardaram o seu estado original a fim de coabitarem com as mulheres da terra. Bem, além das objeções que já levantamos, a impressão que a Escritura nos transmite é de que a queda desses anjos, como a de Satanás, ocorreu muito antes de o homem ser criado na terra. Agora, vamos analisar o que diz Judas no versículo 6. Mas vamos ler os versículos 5, 6 e 7. Judas diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou, ou seja, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas,
que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Isto está em Judas, como só tem um capítulo, versículos 5 a 7. Como está muito fácil de perceber, no versículo 5, o Egito foi o palco do juízo de Deus, e o segundo exemplo do juízo de Deus é a dos anjos que pecaram. Estes anjos apresentam a Judas mais uma prova de que os ímpios serão também julgados no devido tempo. Entrando na esfera dos céus e procurando estabelecer o que aconteceu ali, temos muito pouca informação. Contudo, de algumas referências das Escrituras podemos entender que estas criaturas, apesar da sua posição elevada, tinham a capacidade de pecar. O seu chefe foi, indubitavelmente, Satanás, e ele liderou a rebelião, querendo ser semelhante ao Altíssimo. A raiz da sua queda e da deles foi o seu orgulho. Não ficaram contentes com a sua posição ou estado, mas deixaram-no para atingir algo mais elevado. A palavra principados, que encontramos aqui em Judas, nestes versículos, também usadas em Efésios capítulo 6, versículo 12, indica não somente a primeira posição deles, mas a alta dignidade desta posição, para sugerir que eles deixaram este estado maravilhoso de glória para se tornarem companheiros das mulheres na terra. Parece dar eles a graça manifestada em Cristo quando ele desceu à terra para ser o nosso Salvador. Não. O pecado dos anjos não foi em descerem, mas no seu desejo de subir, e por causa disto foram lançados para baixo por Deus. A sua habitação, a expressão que temos também aqui em Judas, era sem dúvida o céu, onde eles viviam na luz da glória de Deus. Uma vez caídos, perderam sua liberdade e foram presos, e ao mesmo tempo perderam a luz do céu e foram confinados à escuridão. Paulo os chama de principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, Efésios capítulo 6, versículo 12, isto está na versão da Bíblia atualizada. Nesta prisão de trevas ficarão até o dia quando serão julgados e lançados no lago de fogo. Como todos os ímpios, eles não estão ainda no seu destino final, mas estão guardados, sem esperança de escapar até seu fim chegar. O significado deste versículo é que, como as criaturas mais elevadas foram julgadas por causa do seu pecado, assim também os obreiros maus, no tempo de Judas e nos nossos tempos, sofrerão o seu justo castigo. É surpreendente ler as palavras: anjos não guardaram o seu estado original. Esta frase está na versão atualizada da Bíblia. Eles se tornaram descontentes com a sua sorte e também com o propósito do seu Criador para eles. O seu pecado não foi falta de inteligência, porque são sempre representados como seres inteligentes. Também não surgiu por causa de uma natureza depravada, herdada como nós, de Adão, porque eram tão perfeitos como a obra de Deus. E não foi porque receberam uma posição inferior, pois eram muito mais elevados do que o homem sobre a terra. Não podemos culpar a Deus por ter criado seres com a capacidade de pecar, pois nunca foi da sua vontade que pecassem. Contudo, tem sido seu propósito ter ao redor de si, ou seja, Deus tem esse propósito, criar seres livres e responsáveis que voluntariamente lhe deem a glória devida ao seu nome. Mesmo nós, que somos feitos à sua imagem,
Nunca podemos achar companhia ou satisfação em meras máquinas. Elas nos obedecem, mas não podemos agradecer-lhes por isto, pois não são capazes de outra coisa. O que traz gozo ao coração de Deus é obediência e devoção a Ele, subindo espontaneamente dos corações dos salvos. Ele achou isto com perfeição na pessoa do seu Filho, quando ele veio a este mundo. O livre-arbítrio, como muitos falam, somente cessa de ser uma bênção às suas criaturas quando sai do caminho certo e se rebelam contra Deus. Um grande número de escritores liga este trecho de Judas com Gênesis capítulo 6, versículo 2, como nós já pensamos, e dizem que foi quando os anjos, lá a expressão filhos de Deus, deixaram o céu para obter esposa dentre a descendência de Adão, que deixaram a sua própria habitação. Não é fácil para alguns de nós acreditar que espíritos sem sexo desejariam mulheres e que deixariam o céu para gratificar a sua paixão. É necessário muita imaginação para aceitar que seres sem corpos poderiam ser perturbados com concupiscências carnais. Não é verdade? Não é estranho que demorou mais de 1000 anos para eles observarem a beleza feminina? Não é estranho isso? Por que não cobiçaram Eva? Pois observaram a sua criação e, sem dúvida, ela foi a mais linda de todas as mulheres. Será que temos de pensar que seu lar celestial, onde os anjos moravam, lhes significavam tão pouco que o deixariam para serem sujeitos às limitações de uma terra amaldiçoada? Isto é estranho. A segunda ideia baseada nesse trecho de Gênesis é que os gigantes, lá onde lemos, era o produto desta união de anjos com mulheres e que eram a evidência deste relacionamento anormal. Dizem que o significado da palavra hebraica para gigante, em hebraico nefilim, apoia isso, pois dizem que quer dizer os que caíram. Mas conforme um bom dicionário hebraico, o significado mais provável de nefilim é os que caem sobre. A maneira como os gigantes tratavam os mais fracos lhes deu esse nome. É evidente, pelo trecho, que os gigantes estavam na terra antes dos valentes, onde nós encontramos lá também varões de fama, e não eram o fruto do relacionamento imaginado. Gigantes aparecem nos dias de Israel, aparecem no deserto, quando Israel estava no deserto, e mais tarde nos dias de Davi. Será que temos que acreditar que houve várias quedas de anjos e sempre que vemos alguém de estatura e físico enorme, temos que pensar que foi um anjo que o gerou? Mesmo na natureza ao nosso redor, Deus controla, pois, embora espécies diferentes podem ser cruzadas e reproduzir, como no caso da mula, mas termina aí, porque nenhuma mula pode se reproduzir. Assim é estranho, se anjos e mulheres podem se unir e produzir gigantes, pois lemos dos filhos dos gigantes. Como aconteceu isto? Tudo isto é tão absurdo que quase não merece uma tentativa de refutá-lo, mas estamos fazendo para ajudar muitos do povo de Deus e muitas pessoas que ouvem aquela outra maneira de interpretação que está totalmente errado. Anjos pecaram e foram lançados da posição elevada que eles tinham. Humilharam, foram postos para baixo. Tem havido muita dificuldade em entender as várias posições ocupadas por Satanás por algumas pessoas e suas hostes. Mas lemos deles nos céus, com acesso a Deus, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, do seu andar como leão, que ruge, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, da sua
da sua queda do céu em Lucas 10, versículo 18, a transformação dele em anjo de luz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, quando ele é lançado no abismo, Apocalipse 20, versículo 2, mas a confusão que surge destas várias informações é removida quando lembramos que Deus pode falar de eventos futuros como se fossem já realizados. Embora Satanás não é onipresente, e ele tem agentes por toda parte, e o que é feito por estes agentes é considerado a obra de Satanás. As palavras aqui em Judas, guardaram, no versículo 6, o seu principado se refere à alta posição ocupada pelos anjos, enquanto que a sua habitação se refere à sua morada, no céu. Prisões são as algemas, está em algemas a versão atualizada, que prende prisioneiros, e a palavra é usada geralmente no plural. Os anjos não guardaram o seu principado, mas Deus os reservou, ou seja, os guardou, é a mesma palavra, na escuridão. Assim, por não guardarem a sua dignidade, são guardados na escuridão pelo Senhor.